Primeira semana de maio, terminou o mês de abril. O mês de abril, por norma, tem aquela indicação de subida, ser um dos melhores meses do ano. Agora vamos entrar numa semana ainda mais volátil que a semana anterior. Porquê? Porque vamos começar com a apresentação de resultados de pelo menos duas cotadas, a Corticeira e os CTTs. Um, e vamos ter aqui dividendos na Jerónimo Martins e na nós. Isto vai nos dar uma indicação do que pode acontecer no dia dos dividendos, mas como é óbvio, também pode acontecer o mesmo que aconteceu quando a Sonai, que foi basicamente quem jogou os dividendos da Sonai saiu positivo logo no dia do registro do dividendo. Vamos começar pela análise do PSI 20, visão semanal. O PSI 20 há uma semana que anda aqui muito próximo do nível dos 5.050 pontos, ou seja, não se tem afastado muito dos 5.000 pontos. Para já está à procura do seu espaço, está a tentar decidir o que vai fazer. Eu desenhei esta linha agora há pouco, vai ser a linha tendência semanal, é bullish, não há dúvidas quanto a isso. Agora temos aqui um ponto em que ela vai ter que decidir, e se não for esta semana, para a semana ela vai ter que decidir se vai ultrapassar de vez esta barreira dos 5.050 pontos ou se começa a descer. Em termos de visão diária, a nossa gap na sexta-feira não foi preenchida, o que foi uma pena. No entanto, o tamanho da vela e o comportamento que houve na sexta-feira já é indicativo de que temos aqui um bearish engulfing. Ela vai pelo menos começar a segunda-feira em queda. O PSI 20 estando a cair significa que as maiores não vão ter grandes performances, pelo que devem contar com isso para segunda-feira. A partir daquilo que eu penso é que segunda-feira este nível aqui dos 5.038 vão ser preenchidos rapidamente. Agora, a tendência que ela poderá ter, pois claro, honestamente, ela pode começar por cair, ganhar suporte aqui nesta base deste wedge, poderá vir no limite até aqui. No entanto, como temos aqui esta tendência, algo que eu queria chamar a atenção é que, por norma, o que acontece nas ações é tentar fazer ligeiras correções aproximando-se da moving average a 50 períodos. A tendência é importante porque ela, quando começar a cair, a moving average vai se aproximando. Mas esta aproximação não implica uma queda. Esta aproximação implica apenas que ela não vai continuar a subir como subiu aqui. Aquilo que pode acontecer é este movimento lateral continuar. No entanto, nós vamos ter semanas de dividendos em maio. Vamos ter, eu posso mostrar aqui, só para maio vamos ter uma, duas, três, quatro, cinco cotadas a dar dividendos e isto implica quedas, em algumas são quedas importantes, como na nós, na Jerónimo Martins são 2%. Pode ser que estas quedas sejam o suficiente. Aquilo que eu quero que vocês tenham em mente é que lá fora existe muita incerteza, não só por ser época da apresentação de resultados, mas também por o Standard Poor's estar muito extendido, pelo que devem contar com alguma turbulência, e essa turbulência pode começar com o PSI 20 a vir aqui em direção a esta moving average de 50 períodos, ganhando suporte na tendência, esta é a linha semanal. O ideal é que respeite as linhas de suporte, reaja e volte aqui para estes 5.000 pontos, como também aquilo que pode acontecer é vir cá para cima em direção, ou seja, nós temos aqui uma barreira clara nos 5.100 pontos, ultrapassando 5.152 será o próximo nível. Isso também pode acontecer, devem ter isso em conta. Porquê? Porque, como eu já expliquei, Standard Poor's está naquele ponto de
decisão, tem uma divergência aqui no RSI. Normalmente aquilo que se diz é que vai corrigir, essa correção poderá ser ligeira, aquilo que chamam um pullback, pode ser mais forte. No entanto, aquilo que devem ter em mente é a moving average a 50 períodos não pode ficar tão afastada como tem estado. Este movimento lateral ajudou a que ela se aproximasse, mas em maio tem aquela massa de sell in May go away, ficam sempre com isso em mente. Não vai afetar todas as cotadas, mas poderá haver aqui uma correção. Vamos ver aqui esta novidade do DAX 30 e o DAX, que é as 30 maiores, deduzo eu que sejam as maiores empresas alemãs, também está aqui numa zona de suporte forte. Esperemos que reaja e reagindo, como é óbvio, está também o PSI 20. Isto tudo está, de certa forma, interligado, apesar que o PSI 20 tem andado um pouco desligado dos outros índices. O PSI 20 sobe, os outros índices descem. Mas depois no dia a seguir teve aquela correção ligeira, mas teve. Vai ter que continuar com a correção para fechar a gap, mas o DAX poderá começar a subir segunda-feira em direção aqui à diagonal do wedge, tentando rompê-la. Poderá não romper esta semana, ainda poderá andar por aqui. Ficam também com a ideia de como é que está o IBEX 35, que é o espanhol. Eu não meti o francês, porque senão nunca mais saía daqui, mas o espanhol, por exemplo, está a fazer um sentido oposto ao DAX, está bullish, está numa zona de crescimento. Um, Acompanhem, porque poderá influenciar de certa forma. Isto é o índice do crude oil. Um, Nós já falamos todos os dias sobre isto, no entanto, notem correção na sexta-feira. Eu não sei como é que estão os futuros, mas com o aumento de produção agora no início de maio da OPEP, aquilo que tinha sido acordado em março, pelo menos inicialmente, eu creio que estavam a dizer que as expectativas era que houvesse aumento da procura, mesmo com o isolamento, o confinamento da Índia. Tenham atenção que poderá vir aqui estar um canal ascendente. Este é o índice euro-dólar, uma queda bastante forte, está numa base de suporte, está próximo da nuvem. A nuvem normalmente fornece suporte, como podem ver aqui, ou resistência. Vamos ver, também tem que se acompanhar, porque o dólar até pode estar numa onda, e nós podemos ver. O dólar subiu fortemente na sexta-feira, não foi o euro que ficou mais fraco, mas lá está. É importante acompanhar este índice porque, de certa forma, isto influencia depois também a performance das cotadas. Eu deduzo que esta queda forte tenha sido aquilo que trouxe o PSI 20 para zonas negativas na sexta-feira. Agora, EDP Renováveis, a visão semanal. Eu não vou perder muito tempo nestas primeiras cotadas porque já analisámos na sexta-feira, fizemos a análise mensal e semanal. No entanto, eu volto a chamar a atenção. A EDP Renováveis continua num movimento bullish, apesar da vela vermelha. Também não deixa de ser facto que a EDP Renováveis, só quando faz estas correções brutais, é que tem 2 semanas vermelhas, pelo que a próxima semana, à partida, será positiva. Positiva no sentido em que vamos encontrar aqui a moving average a 50 períodos, mais ou menos neste nível, nos 19,50, e ela costuma servir como suporte. Devem ter isso em conta, também devem ter em conta, temos aqui uma resistência muito importante, e digamos que em termos de movimentação ela está constrangida aqui neste momento entre os 20,70 e os 16,60. Eu acredito que ela vai começar a inverter, porque isto não é algo que seja só da EDP Renováveis, é o setor, e o setor tem potencial de crescimento agora para maio e junho, principalmente junho e julho, durante o verão. Dizem que é o setor das small caps e das energias verdes, ou seja, inclui até os EVs, tipo a NIO e a Tesla.
devem ter isso em conta. Para a semana, aquilo que eu acho que será mais provável é ela tentar bater, ganhar suporte aqui nos 19,62 e depois vir aqui em direção aos 20,74. BCP, semana extremamente positiva. A resistência da Moving Average a 50 períodos foi quebrada rapidamente. Digamos que teve uma semana extremamente bullish, mas algo que eu também queria chamar a atenção, pode acontecer isto, continuação deste aumento. No entanto, também pode começar a corrigir este aumento que teve, porque foi abrupto. Foram 2 dias muito fortes. Ela chegou em 2 dias a estar a crescer uh, 8 a 9%. Na sexta-feira acabou por fechar só a subir próximo de 2%. Fica o alerta, se ela corrigir, foi porque teve uma subida muito, muito rápida. Em termos de indicadores de RSI está tudo normal, está a apontar para cima, já está acima do nível de 50 de RSI, nem sequer está próximo de overbought, ela tem espaço para subir. Eu só alerto para depois não ficarem com aquela ideia de que isto só sobe, nem sempre acontece. Temos uma subida forte, uma correção, temos aqui zonas em que sobe. Não quer dizer que isto vai acontecer, eu acredito que aquilo que vai acontecer é mais isto e não será uma vela vermelha, poderá terminar ainda mais positiva. Aquilo que pode acontecer é, na próxima semana, haver uma correção a este movimento, principalmente porque vejam a nuvem, resistência, eu posso até fazer mais zoom para verem, resistência praticamente quase que perfeita. Uh, Se ela começar a corrigir, ela pode corrigir aqui nesta zona e depois inverter essa correção para segunda-feira. Isto foi a movimentação que eu dei para segunda-feira, mas aqui aquilo que nós estamos a analisar é a semana e em termos de performance semanal, aquilo que devem ter como principal zonas de suporte, 12,43, caso ela comece a corrigir os 12,25, muito dificilmente virá diretamente para aqui, mas caso venha, 12,06 e depois, como zonas de resistência, sem dúvida que temos aqui os 12,87 e os 12,74, os 48 está muito próximo, mas também pode servir como resistência. Neste momento, não se esqueçam, temos o suporte da Moving Average a 50 períodos. hum, a ação está bullish, apesar de o volume ter diminuído um pouco. O volume, digamos que já não se via este tipo de volume já há bastante tempo. Eu não verifiquei as notícias, de vez em quando aparece aqui, mas não tem aqui assim nada de relevante. Hum, mas lá está, o setor está bullish, tal e qual como o setor da energia, o setor financeiro está bullish. Hum, o aumento da taxa do tesouro influencia a performance dos bancos e está a aumentar. A performance da economia também vai influenciar e as perspectivas são positivas. Portanto, eu estou bullish no BCP. Eu acredito que a próxima semana poderá haver, se houver, porque podemos estar aqui na presença de uns CTTs, não é verdade? Mas poderemos ter aqui uma pequena consolidação e depois voltar ao seu crescimento normal. Galp, a Galp está com uma semana aqui de inversão. Este poderá ser um momento realmente em que começamos a subir. A vela é positiva da semana, ou seja, a performance semanal foi positiva, abaixo das expectativas, de certa forma, mas positiva, está saudável. Temos que ter em conta é que temos aqui uma resistência muito forte, vejam, uma, duas, três toques sem conseguir ultrapassar, mas lá está, havendo, digamos, uma perspectiva positiva do petróleo, uma perspectiva positiva da retoma das atividades, ela só tem tendência para subir, é essa a previsão, é isso que nós temos que ter em consideração para os próximos tempos.
para além de que se houver uma correção do Standard and Poor's, todos os setores corrigem, mas o setor da energia não costuma, assim como o financeiro, não costuma corrigir tanto como as, que são mais voláteis, como as tecnológicas, por exemplo. Já em termos da próxima semana, esta é a tendência semanal, creio que foi esta também. Eu costumo ter esta cor que é para diferenciar que é a semana, ou seja, é uma tendência que vem de há muito tempo e tem servido de suporte hum, em termos de comportamento para a semana. No limite, aquilo que pode acontecer é ela ganhar suporte aqui na base da nuvem e ganhando suporte na base da nuvem, arrancar para o topo da nuvem. É o único exemplo que tenho, mas aqui não é uma quebra. Aqui acabou por quebrá-la, mas lá está. Aquilo que eu acredito é que ela venha ganhar aqui suporte e depois arrancar, ou seja, ela vai terminar a próxima semana positiva. CTTs completamente estendido, está a ter uma performance fora do comum, extremamente afastada da moving average, mas ela continua a subir. O que é que poderá restringir esta subida? Como vocês podem ver aqui, a apresentação de resultados na quinta-feira, depois do mercado, ou seja, esta correção poderá começar antecipadamente, por estar assim tão estendida, os resultados muitas das vezes não têm influência no comportamento da cotada. Eu dou-vos o exemplo da AMD, e mesmo da Apple, que apesar que este ano a Apple nem subiu, antecipadamente, mas quer dizer, subiu nos 15 dias anteriores, e depois aquilo que existe é um sell-off, que é mais visível na AMD, em que, apesar dos resultados serem extremamente positivos, aquilo que ela faz é vender. Porquê? Porque andaram a fazer pump antes dos resultados. Como temos aqui este movimento, aquilo que eu alerto é que estamos em zona de overbought, estamos completamente estendidos e estamos a uma semana de, aqui diz que é 3 de maio e aqui diz que é 6 de maio. É um desses dias. Eu não sei qual deles é que está certo. Mas aqui diz que é, aqui está no dia 3 de maio, mas diz 6 de maio também. 6 de maio é a data de apresentação. É por estarmos na visão semanal. Vamos então à visão diária. Aqui já bate certo. E na visão diária, como podem ver, ela está estendida, está com uma boa tendência. Vou mudar aqui esta cor. Isto não me parece que seja a visão semanal. Era aqui um azul claro. Ela continua nesta tendência. O mais certo é ela começar a estabilizar e o comportamento que eu acho que será mais expectável não é ela estabilizar até a apresentação dos resultados e depois, se os resultados forem positivos, arrancar. Eu aquilo que espero é que, e isto pode, é uma possibilidade, sem dúvida, mas antes disto acontecer, eu acho que ela vai ter um pequeno sell-off aqui para os 3,60, 3,50 e depois com a apresentação dos resultados, se forem positivos sobe, se forem negativos desce e a descer, estando tão estendida, ela pode num próprio dia descer 7%, 5% em direção aqui aos 3,2. Vai ser uma semana extremamente volátil e vai ser uma semana importante de decisões, porque uma cotada tão estendida assim poderá ter correções fortes, poderá não acontecer. É um tipo de. A época da apresentação dos resultados é extremamente complicado de prever. O que é que pode acontecer? Normalmente, se houver um padrão nas cotadas, poderemos então assumir algo, mas, por exemplo, vejam aqui, os resultados foram positivos, bateu as estimativas em 60%, e o que é que ela fez no dia a seguir? Eu deduzo que aqui tenha tido a apresentação
não sei se foi no primark antes da abertura do mercado ou após o fecho, mas eu deduzo pelo que está aqui que foi antes do mercado e que ela abriu aqui, caiu e depois levaram-na cá para cima, mas no dia seguinte teve este, pronto, enfim, um sell-off em que as pessoas depois acabaram de comprar. Analisando aqui outros dias de earnings, mesma situação, o resultado positivo, sell-off, por isso é que eu chamei a atenção para isso, é que é algo que vocês têm que ter em conta, quem está nesta cotada, que se o passado indica que na data da apresentação dos resultados vai haver um sell-off, é isso que vocês têm que contar, principalmente por ela estar muito estendida. Por exemplo, esta queda que foi uma correção saudável, hum, vamos usar os fechos, foram 5%. Se eu colocar e assumindo que ela se mantém estável nesta zona, mas se eu colocar 5% aqui, hum, nós viríamos para esta zona que temos aqui assim algum suporte dos 3,5, mas lá está. A haver um sell-off, a queda é muito violenta. A nós tem a apresentação de resultados, não é na próxima semana, é na semana seguinte, está em subida, digamos que teve, ou vai ter dia 4 de maio a apresentação, o registro do dividendo. Houve uma corrida para os dividendos, clara, tanto que ela não tem subido assim por aí além, mas tem subido de forma sustentável, segunda semana a subir, continua extremamente bullish, mas lá está, vamos ter o registro dos dividendos, vamos ter a apresentação dos resultados, os dividendos, no caso, eu creio que são próximos dos 30 cêntimos, aquilo que vai fazer é que ela vai cair para os 2,8, isso é algo que vocês têm que ter em mente. Ela pode não cair exatamente os 30 cêntimos, mas vai cair ou vai abrir pelo menos 20 cêntimos abaixo da cotação do dia anterior e depois poderá ou não recuperar e a velocidade com que recuperar dependerá muito dos resultados que possa vir a apresentar, mas como ainda estão muito distantes, devem ter isso em conta. Eu tenho aqui, e mais uma vez, dia amarelo é o dia do registro de dividendo, do ex-dividend, por isso temos aqui esta queda. Esta é a data, eu até vou pagar, que isto não faz sentido estar aqui, que é a data do pagamento de dividendo, isto pouco, não tem relevância nenhuma para a cotada, porque o registro nas contas já está aqui. E se colocarmos aqui então os tais, mesmo que ela venha aqui, vamos assumir que ela vai fechar aqui próximo dos 3,184. Se eu registar aqui a queda dos 30 cêntimos, ela vem para os 2,8. E como eu já falei, ela vem fechar aqui esta gap. Ou seja, poderá acontecer realmente este comportamento aqui de queda. Esta queda no dia a seguir ela pode subir ligeiramente e depois fechar a gap. Fechando a gap ganha suporte nesta zona aqui dos 2,84, 85 ou até mesmo aqui e depois começa a fazer a sua subida, mas lá está, a velocidade da sua subida vai depender de quê? Dos resultados e os resultados normalmente quando são positivos ela arranca. Vamos ver aqui este resultado foi positivo. O que é que ela fez? Ela arrancou, não só na apresentação dos resultados, como no dia a seguir, mas lá está, muito estendida, faz correção, não tem nada de grave aí. É isso que eu já criei um vídeo sobre entrar ou não para ganhar os dividendos, se compensa. Usei o exemplo da NOS, o exemplo da Galp e da Navigator. E a conclusão é que compensa vender logo a seguir ao registro do ex-dividend, ou seja, neste caso no dia 5 de maio. No entanto, tendo os resultados à porta, os resultados podem ser positivos. Claro que se forem negativos, vamos ficar aqui presos, mas eles podem ser extremamente positivos e ela voltar rapidamente aqui para estes níveis. Assim, para a próxima semana, contem com a quebra vai trazê-la para aqui, vamos ter suporte aonde? Entre os 2,8 e os 2,7, e depois vamos começar a recuperação de antecipação de resultados, que é normal,
pelo que aceitem que vá cair e depois volta aqui para esta zona dos 2,9. É aquilo que eu vejo como mais provável. Vamos passar aqui então à EDP. A EDP está a fazer queda, suporte na Moving Average, teve o registro de dividendo, e esta é a parte que é engraçada, que ela neste dia fez o registro de dividendo e recuperou logo. Foi algo mesmo muito estranho, mas ainda bem, porque quem recebeu dividendos, se fosse eu tinha saído logo, eu recuperava o valor da ação, saía fora. Já tínhamos feito o ganho, nem sei quando é que foram os dividendos, foram 19 cêntimos, isto dá aqui 2%, 10%, 2%, não, 5%. Ganha 5% num dia, fantástico. Está em queda, tem o suporte a Moving Average. O que acontece quando ela testa a Moving Average? Neste caso ela subiu, é aquilo que eu espero, honestamente. Sempre que ela testa a Moving Average e ganha realmente suporte, ela acaba por subir mais rápido ou mais lentamente. Ela costuma fazer isso. Também pode fazer uma vela de aquilo que se chama uma doji, destas assim de indecisão, fechar acima da Moving Average, porque a antecipação dos resultados. Em termos de performance para a semana, e tendo em conta a tal movimentação de curto prazo, como podem ver, no dia anterior ela fechou aqui e neste dia ela recuperou totalmente aquilo que perdeu de dividendo, mas depois lá está, isto é tão atípico, começou a fazer um sell-off lento. Este sangramento é extremamente penoso para quem não fez a venda. E eu digo penoso porquê? Porque tínhamos suporte aqui, e quem não vendeu aqui acreditou que no dia a seguir as coisas iam recuperar, não recuperou. É muito penoso, sem dúvida. Por isso é que eu digo, façam uma estratégia, tenham em mente aquilo que pode acontecer, estabeleçam parâmetros, limites para vendas, porque acaba por compensar. E se neste dia, no dividendo, ela fechou nos 4,93 menos 19 dá 4,74, ela abriu aqui ligeiramente acima, arrancou. Nós temos que ter uma estratégia de saída, porque é muito raro elas continuarem a subir. A apresentação de resultados também é daqui a 2 semanas, ou seja, esta semana poderá ser uma semana em que ela estabiliza, mas estabiliza onde? Tendo em conta este progresso que ela está a ter, tendo em conta este progresso, ela vai continuar a descer ou a estabilizar por aqui. Mas se continuar a descer, aquilo que vocês têm que ter em mente é que temos um suporte aqui. Eu vou meter isto a verde. E um suporte aqui. Ela perdendo este suporte, o mais certo é vir para esta zona dos 4.04. Mas lá está. Suporte neste momento está nos 4,57. Ela pode começar a lateralizar. O ideal é que ela comece a vir para aqui a recuperar, mas tendo a apresentação de resultados tão próxima, tendo esta queda, que também é uma queda que não tem assim muita lógica, ela realmente poderá vir aqui ganhar este suporte e começar a recuperar, voltando aqui a ultrapassar os 23% de Fibonacci nos 4,70. E se fechar próximo da nuvem antes dos resultados já será bom. Porquê? Porque se os resultados forem positivos, ela tem tendência a respeitar essa movimentação. Aqui não houve praticamente movimento nenhum e, no entanto, como vínhamos de uma queda, ela subiu. Esta poderá ser daquelas que poderá compensar jogar os resultados. Aqui não, aqui ela caiu fortemente, mas vinha de uma subida. Aqui houve um split, aqui foi positivo, mas ela estava estendida, corrige. Jogar com resultados é extremamente complicado. Aquilo que eu penso que possa vir a acontecer é uma recuperação e depois os resultados ditarão se vai haver um sell-off ou não. A REN
A REN na visão semanal, como vocês podem ver, ela está aqui travada, digamos assim, nos 2,43. Ela tem tentado romper, mas não consegue, literalmente não consegue. Eu creio que o episódio que a pode empurrar para cima será os resultados, que também é para daqui a 8 dias. Hum, então esta semana poderá ser mais uma vela de ficar aqui por esta zona. Hum, a moving average a 50 períodos está-se a aproximar, poderá subir, surgir como suporte, o que quer dizer que em termos de quedas 2,40 seria um limite. Qual é que tem? É o corticeiro e os CTTs que têm o registro do dividendo. Ela não parece ter aqui registro de dividendo. Quando é que tem? Não me parece que seja em maio. Devem ter isso em conta, que a moving average poderá servir como suporte. 2,40 será o valor mínimo. Eu aquilo que tinha dito a semana passada é que ela ia andar por aqui até à apresentação dos resultados. Eu mantenho isso. Só não assumam é que ela não possa passar este suporte e vir um pouco mais baixo, mas encontrando a moving average, ela tem a tendência de respeitá-la e, ou seja, ela sobe, corrige e depois sobe. A moving average costuma servir como resistência e como suporte para já. Eu acredito mesmo que ela vai continuar com este comportamento, ou seja, aquilo que desenhei a semana passada não mantenho, vai andar neste canal. Na semana passada ela acabou por subir, bateu aqui na resistência e está a inverter. Segunda-feira ela pode voltar a tentar outra vez e ultrapassar, se o fizer fantástico, mas não me parece que seja, pelo menos para já, o movimento mais provável. Sonai, Sonai também anda aqui. Nós temos várias cotadas que andam há semanas sem se movimentar muito. Elas estão muito calmas. A Sonai vem daqui subidas brutais. Pelo que eu vi, sempre que ela sobe, ela dá esticões fortes. Aqui deu um esticão forte e corrigiu. Neste momento está a fazer essa correção lateral. Um, ela para já está bullish. Eu, se fosse desenhar, só para vocês verem, já ali tem, portanto, ela está bullish, não é por aí. Se colocarmos na visão diária, continuamos aqui neste triângulo e este triângulo tanto dá para ela sair por cima como por baixo, como é óbvio, neste momento saiu aqui por baixo, mas está numa zona de suporte, ela pode inverter e voltar para aqui e andar a testar. Caso ela quebre para baixo, o próximo suporte vai ser nos 0,7745. O outro mais próximo poderá haver aqui nos 0,76, mas isto são diferenças tão pequeninas. Mas pode ter aqui, sem dúvida, um suporte mais ou menos aqui assim nesta zona. O mais certo é depois parar aqui nos 0,76. Os resultados é só praticamente no final do mês. Ela vai ter que decidir, e o mais certo, o mais provável, sem garantias nenhumas, como é óbvio, é ela lateralizar e depois sair por cima. Mesmo que saia por cima, mantendo-se aqui no suporte desta linha de tendência. Jerónimo Martins teve uma apresentação de resultados e não sei se aqui já atualizou, já foram resultados extremamente bons, extremamente positivos. Ela subiu bastante no dia da apresentação dos resultados. Honestamente, se fôssemos a ver o que aconteceu nesta semana também, aqui já teve uma doji. Para já não está overbought, não tem indicação nenhuma de que, na visão semanal, de que poderá haver um sell-off. Neste momento vai ter o suporte da Moving Average, como vinha acontecendo nas últimas 3 semanas. Tem é aqui uma resistência muito forte na visão semanal, que é a nuvem. As Ichimoku Clouds, as pessoas deviam de usá-las, e por isso é que eu deixei de usar o SOTA, agora não consigo dizer, os
Sk Skotaski, enfim, ah, deu-me uma branca, mas, eu parei de usar esse indicador de tendência a par com o RSI, porque a cloud, hum, ela é muito útil, ela indica bastante onde é que estão zonas de suporte e de resistência e, por norma, como eu já mencionei antes, estas linhas retas são, zonas de forte resistência, já aconteceu aqui, hum, aconteceu aqui, ou seja, exerce sempre a sua influência e neste momento linhas retas são muito complicadas, vai ter que haver um aumento de volume. Houve um aumento de volume aqui nesta subida, mas como vamos ver, a subida foi hum, estendida demais, deixou aqui uma gap enorme. As gaps não têm que ser preenchidas no curto prazo, elas podem ser preenchidas mais tarde ou nunca serem preenchidas. Basta analisarem a AMD, ela está cheia de gaps, mas são gaps e as gaps funcionam como ímãs. Ela corrigiu a subida que teve depois da apresentação dos resultados. Os resultados foram depois da hora de fecho do mercado. Ela teve esta reação fantástica com um aumento de volume brutal, mas lá está, no dia a seguir corrigiu, não foi uma correção por aí além. Ela pode continuar a corrigir ou pode continuar a subir. Neste momento, estamos numa lotaria. Eu coloquei aqui a amarelo a zona do pagamento do dividendo. Hum, o dividendo por si só pode já, eu creio que são 2%, né? Jerónimo Martins, 2%, 30 cêntimos. Ou seja, ela vai cair, ela caindo 30 cêntimos, estamos no 29, vai ser nos 18, nos 14,89. Ela vem se aproximar bastante aqui da gap, o que significa o quê? Que ela poderá na segunda-feira voltar aqui a ir ligeiramente e depois, ou seja, na segunda-feira, por exemplo, cair para aqui, tendo depois, estando aqui 30 cêntimos, 14,80, ganhar suporte aqui nesta linha dos 14,78, poderá começar a inverter o comportamento nesta zona ou poderá vir aqui fechar a gap e depois então voltar cá para cima. Neste momento é uma incerteza, a reação aos resultados é positivo, no entanto o pagamento de dividendo vai fazê-la cair e nós não sabemos quantos investidores estão neste momento na cotada para receber o dividendo e irem-se embora, ah, porque digamos que basicamente aqueles que saírem aqui recebem o dividendo, esperam que ela suba ligeiramente, saem fora e têm este ganho todo, e digamos que este ganho é brutal, não podemos ignorar isso, foram 8% que ela subiu, ou seja, já fiz borrada, espera aí. Ok. Ou seja, este ganho já foi brutal. Nós não sabemos até que ponto é que as pessoas podem começar a despachar-se da cotada após o registro do dividendo. Nós temos aqui outra gap. Vou puxar isto para a frente porque é importante nós sabermos onde é que estão as gaps. Eu, pelo menos, gosto de saber. Um, não se esqueçam disso, é importante ter isso em conta. Registro de dividendo, ela vai cair e aproximando-se aqui da gap, ela poderá começar a preencher a gap ou poderá ganhar aqui suporte nos 14,78 e arrancar, voltar para cima. Corticeira Amorim. Corticeira Amorim, como podem ver, é outra que anda aqui nesta fase de ter aqui um suporte forte nos 10, 12, não sei honestamente, está aqui os resultados é dia 3 de maio, ou seja, é já amanhã. Se os resultados forem positivos, o mais certo é ela arrancar, apesar que aqui teve resultados positivos, não arrancou, mas isto é a visão semanal. Vamos aqui para a visão diária. A visão semanal, ela está estável, o volume está a aumentar. No entanto, continuamos aqui houve uma rejeição muito forte de preços mais baixos.
aqui temos aquilo que chama uma vela de indecisão, tal qual como temos aqui. As velas de indecisão tanto dá para subir como para descer, hum, fica extremamente complicado. Vamos ter rejeição aqui da moving average a 50 períodos. Os resultados, sem dúvida, que pode ser, ah, digamos, a ignição para ultrapassar esta moving average, assim como para um potencial sell-off. Ela saiu deste pennant que nós tínhamos aqui desenhado anteriormente, continua na sua subida, teve esta correção, não sei porquê, também é relevante, o PSI 20 estava positivo e depois caiu, e para o PSI 20 cair, as cotadas têm que regredir um pouco. No entanto, o que é que podemos assumir de comportamento para a próxima semana? Vamos ter suporte nos 10, vamos ter suporte nos 9,92. Esta zona dos 9,90 é uma zona de suporte. Mesmo aqui já fica um pouco estendido, mas os 9,56. Resistências, vamos ter neste momento 10,30, 10,40, 10,56. Eu falo dos 10,40 porque temos aqui a nuvem. Não se esqueçam que a nuvem confere resistência ou suporte. O ideal é que haja volume para entrar dentro da nuvem e volume para sair da nuvem, senão vamos andar aqui dentro da nuvem até nos obrigar a decidir. Não sabendo os resultados, isto já é onde há um tiro no escuro para já fazer esta movimentação até aos resultados, que é já dia 6 de maio, ou começar a subir da antecipação, e depois a apresentação dos resultados ditará qual será o seu movimento. Agora vamos passar para as empresas da pasta de papel. Temos aqui a Altri está bullish, ela tem esta tendência de subida, então ela está bullish. A última apresentação de resultados foi bastante positiva. Vai ter a apresentação de resultados segunda-feira, dia 3 de maio. Engraçado, não bate certo. Não sei qual deles é que. Porque havia a tal mudança, não era? A Altri supostamente era dia 30 de abril e, no entanto, no dia 30 de abril, ou seja, sexta-feira, não foi nada apresentado. Eu já vi no site da empresa e tinha essa ideia que seria para meio de maio. Aqui está a dizer que é dia 3 de maio. Honestamente, não sei. Tenham isso em mente. Na visão semanal, ela está a estagnar. Nós temos aqui uma ligeira divergência no RSI, mas não é uma divergência tão grave quanto isso. Porquê? Porque nos mínimos está a bater certo, ela está a subir, só os máximos é que não batem certo, ou seja, os fechos de topo não estão a bater certo, e há uma ligeira divergência, mas para já esta correção pode acontecer brevemente. No entanto, como veem, ela está a fazer um W invertido, aquilo é que se chama um M, está a ter suporte a moving average a 5 períodos, pode-se encontrar aqui com a moving average a 50 períodos. A data da apresentação dos resultados pode mudar tudo, quer dizer, se fosse já dia 3 de maio, segunda-feira, nem valia a pena fazer futurologia, porque depende muito dos resultados. Aqui eles foram positivos, ela subiu durante 2 dias e depois caiu, e depois aqui teve uma subida brutal. É como se a apresentação dos resultados tivesse sido aqui e não aqui, mas enfim. Ela para já está bullish. Aquilo que vocês têm que ter em conta é que ela estando bullish, e esta moving, mudar a cor, eu tenho aqui duas linhas de tendência. Como podem ver, esta linha de tendência está a bater certo, ela está a respeitar, está a servir como suporte. Eu tenho aqui este retracement, eu vou só mudar a cor, porque eu estou a ver que tenho aqui duas, não é tudo a mesma, é tudo a mesma. Ela fez um retracement aqui para aquilo que se chama Golden Zone, entre os 50% e os 61%. Ela pode voltar para cima. No entanto, se vocês verificarem, nós temos aqui aquilo que se chama
o tal triângulo ascendente, e os triângulos ascendentes, por norma, quando quebram, quebram para baixo, e quebrando para baixo, vamos ter aqui várias zonas de suporte, hum, mas o mais forte vai ser a moving average a 50 períodos, depende muito também do volume que possa vir a ter para dar suporte ou não. Se tiver um grande sell-off, ela vai ignorar tudo e vem aqui para baixo, para esta zona. Já a Navigator, esta vela semanal é extremamente bearish. Quando é que a Navigator tem a apresentação dos resultados? Ainda falta. Não tem dividendo. A apresentação dos resultados é muito distante, está bastante afastada da moving average a 50 períodos. Não se esqueçam, estamos na visão semanal. Ela pode cair esta semana e ganhar de suporte não só na nuvem como nesta moving average, porque esta vela ela é bearish, não há dúvidas disso, rejeição de preços mais elevados. Como é óbvio, tudo pode mudar de um dia para o outro se houver alguma notícia positiva. Eu não acredito é que o aumento do preço da matéria-prima, e sendo a Navigator produtora de pasta, que isso seja motivo para ela subir, porque se a matéria-prima, de uma forma geral, se a matéria-prima sobe, os clientes não quer dizer que estejam dispostos a pagar mais. O combustível é uma coisa à parte, porque é um monopólio. E não há uma alternativa muito viável. Os elétricos são uma alternativa, mas é uma alternativa que é mais cara. Vejam que em Portugal o boom dos diesel aconteceu quando os diesel praticamente custavam mesmo que a gasolina. Antes disso, digamos, o impulsionador do setor diesel para o setor de consumo eu fui uma dessas pessoas. Eu comprei o meu primeiro carro, foi um carro comercial, porque eu queria cavalos, eu queria potência, e a alternativa era comprar um 1300 a gasolina ou comprar um 1800 a diesel, mas comercial. E foi o que eu fiz, porque tínhamos aquele desconto de 30%, que era direto, não era preciso registar numa empresa. O elétrico, até para ser uma alternativa, tem que acontecer algo assim, não pode o carro custar 40% ou 30% mais e depois estarmos com aquele constrangimento da autonomia e afins. Mas nós não temos uma alternativa, enquanto na questão do papel, cada vez mais temos uma alternativa. Eu não sei como é que são vocês, mas eu uso muito pouco papel. Eu tenho um iPad, eu faço as minhas anotações no Microsoft OneNote, todas as reuniões eu não vou, eu faço as minhas anotações. Existem outras plataformas onde podem fazer as vossas anotações, mas basicamente eu uso muito pouco papel. Um, e foi o que aconteceu. O preço aumentou e o que é que ela fez? Estes aumentos são aumentos normais. Ela estava a ganhar aqui suporte para subir, que ela estava com muita dificuldade de ultrapassar aqui os 2,8. Ganhou essa pujança, ultrapassou, e agora está a voltar cá para baixo para ganhar suporte e, quem sabe, arrancar. Neste momento ela está bullish, a tendência é de subida. O facto de ter feito estas correções não invalidam que a movimentação é bullish. Agora, lá está, ela pode continuar esta queda. Eu tinha aqui o registro de um Head and Shoulders invertido, que havia essa possibilidade de acontecer. Como é óbvio, se ela vier aqui para esta zona, isto fica completamente invalidado. Portanto, por norma, os head and shoulders invertidos não têm uma correção logo a seguir à neckline. Então, eu à partida, eu diria que isto já está invalidado. Mas mantém-se. O que é que se mantém? Esta linha de suporte. Ela tem tido suporte nestes 1, 2, 3 pontos. Tem aqui este suporte. Vai ter suporte da moving average a 50 períodos, vai ter suporte da nuvem. Quer dizer, ela pode vir aqui e depois voltar a subir. A única alerta que eu dou é que temos aqui um topo e temos aqui uma linha de tendência. Se ela quebrar, quebra para baixo. Não é sintoma que venha para estes níveis, mas é uma possibilidade. É o que eu vos posso dizer.
em termos de análise técnica para estas cotadas. Caso achem útil eu acrescentar outras, deixem nos comentários e boa sorte. Não se esqueçam, vai ser uma semana outra vez volátil. Olhem para os índices nos Estados Unidos, porque eles estão a chegar a um ponto em que têm que decidir o que é que vão fazer. Se eles começarem a subir, é sinal que vão bater os máximos que já estabeleceram na semana anterior. Mas em breve iremos ter uma correção, que é uma correção natural, e isso, como é óbvio, pode afetar as vossas posições. Então, até para a próxima semana.